Olá, tudo bem com você? Professora Ana Cláudia aqui da Academia de Radiologia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo, a mais um conteúdo aqui da Academia. Então eu preparei um conteúdo sobre fontes radioativas e aí as áreas da saúde em que essas fontes são aplicadas. Então, se você quer saber mais sobre esse conteúdo, sobre esse assunto, fica comigo nesse vídeo para aprender aí quais áreas e que tipos de fontes cada uma dessas áreas utiliza. Nós vamos fazer o vídeo parte 1 e parte 2. Então, nessa parte nós vamos nos ater aí somente às aplicações. Então, vem comigo para aprender mais sobre fontes radioativas. Não está inscrito nesse canal ainda? Já aproveite, se inscreve, porque toda semana a gente tem um conteúdo aí para você nesse mundo das radiações, para que você aprenda cada vez mais e seja um técnico e tecnólogo de sucesso. Bom, então aqui nós vamos falar exatamente aí sobre essas fontes, as suas divisões, assim como as suas aplicações. E a primeira divisão que a gente vai ver aqui é em relação ao tipo de fonte, se são fontes seladas, e aí a gente tem lá do outro lado as fontes não seladas. As fontes seladas são aquelas que estão dentro de alguma proteção. A gente costuma dizer que elas estão dentro de invólucros. Existe um selo ali, um encapsulamento dessa fonte. Ela está protegida nesse encapsulamento. Já as fontes não seladas são aquelas fontes que podem se apresentar aí no estado líquido, por exemplo, para que a gente possa, inclusive, fracionar essas fontes, né? Pegar parte dessas fontes e aí ter alguma utilização que eu já vou mostrar também para você em que área essas fontes são utilizadas. E agora a gente vai ter a nossa atenção aqui às fontes seladas que tem esse encapsulamento, estão protegidas aí por algum tipo de invólucro. E a primeira aplicação que a gente tem aqui, e lembrando que a gente vai falar na área da saúde, é a questão aí do uso na terapia, e aí especificamente radioterapia. A radioterapia é uma área de tratamento, e aí, né, esse próprio nome, radioterapia, ou terapia é tratamento, e rádio para lembrar o uso das radiações. Então, é uma terapia que utiliza as radiações ionizantes, e o que eu quero mostrar aqui é o uso de fontes seladas, especificamente para fontes seladas. É lógico que tem outros usos que também não são fontes, mas aqui a gente vai se ater aí às fontes radioativas e aí especificamente às fontes seladas. E aí a primeira delas, que é uma divisão da radioterapia, é o que a gente chama de terapia externa. Então a gente tem fontes que são utilizadas na radioterapia e a gente classifica como uma terapia externa e recebe um nome específico, que é teleterapia. Provavelmente tenho certeza que você já ouviu esse termo, que você já aprendeu, que você sabe a definição. Então a teleterapia é uma terapia na qual a fonte emissora de radiação está distante do paciente, está distante da região a ser tratada. Então, esse prefixo tele significa distante. E aí, terapia, como a gente já viu, significa tratamento. A outra divisão que a gente tem também dentro da radioterapia, e aí a gente pode chamá-la de uma terapia interna. E aí, como o nome sugere, a fonte emissora de radiação, que é selada, como a gente está vendo aqui, ela está interna aí à região de tratamento, interna ao paciente. E aí ela recebe um nome específico, que é braquiterapia. Então, na braquiterapia, a fonte emissora de radiação está próximo da lesão, pode estar encostada na lesão ou mesmo implantada na lesão. Então, braque, por isso o nome aí indica uma terapia interna. E aí agora a gente vai ver a outra parte, que são o uso das fontes não seladas. Então, em relação às fontes seladas, são essas. Perceba que eu não citei aqui que fontes são essas utilizadas na terapia externa, utilizadas na terapia interna. Porque nós vamos ter o vídeo parte 2, onde eu vou trazer exatamente que fontes são essas, características das fontes. Então, se você quer aprofundar e aprender mais sobre esse assunto, aguarde aí o vídeo 2, a próxima parte que nós vamos discutir aí sobre isso.
Então agora eu quero mostrar as aplicações das fontes não seladas. Então é aquela que a gente, né, elas não estão protegidas no encapsulamento, elas poderão ser fracionadas, então elas podem se apresentar na forma líquida, mas também pode ser na forma sólida, na forma gasosa, onde a gente vai fracionar, dividir isso em partes para ser utilizado. Então a principal aplicação aí é no diagnóstico, e a área que utiliza aí muito essas fontes, basicamente só elas, assim como também pode utilizar o raio-x, mas a gente vai se ater aqui às fontes, é a medicina nuclear. Então, a medicina nuclear é uma área, sim, do diagnóstico, mas que, além de diagnóstico, ela também faz tratamento. Nós temos também uma parte terapêutica utilizada na medicina nuclear. Então, dentro do diagnóstico, nós vamos ter o que a gente chama de medicina nuclear in vivo. O que significa isso? Que essa fonte fracionada, ela é administrada no paciente. Essa administração dessa fonte pode ser endovenosa, pode ser também uma administração oral ou mesmo inalatória. Então, são formas que a gente usa para administrar, para fazer com que esse material radioativo chegue no paciente, numa região específica do paciente, para que seja feito um diagnóstico. E aí, ainda dentro do diagnóstico, eu trouxe aqui uma divisão que talvez não seja tão conhecida assim, mas é importante que a gente saiba, é importante que você, técnico, tecnólogo, profissional das técnicas radiológicas, entenda e conheça isso, porque mesmo que você não trabalhe com nenhuma dessas áreas, é muito importante que você tenha essa visão global. Isso muda muito, né, a concepção do profissional, aquele profissional que tem uma visão bem ampla da área na qual ele atua, mesmo que ele não atue diretamente. Então, a nossa contribuição é exatamente também nesse sentido. E aí, a próxima, que é o que a gente chama de radioimunoensaio, que aí é o que a gente chama de técnica in vitro. E aí, nesse caso, para explicar de uma forma bem simples, é retirada uma amostra, por exemplo, uma amostra de sangue do paciente. Então, o material não é administrado diretamente no paciente. Então, ele é feito externamente ao paciente. Então, esse método usa antígenos marcados radioativamente e anticorpos para determinar a concentração de antígenos com uma boa precisão, sendo bastante utilizado para determinar a concentração de hormônios, por exemplo. Então tá aí essa a área aí que a gente não ouve falar tanto. E aí a outra que falta aí das fontes não seladas é justamente a terapia. Então, na terapia, vai se utilizar uma quantidade de material, né, de fonte aí não selada, fracionada, com a finalidade terapêutica. E aí, a técnica também é utilizada na medicina nuclear e é, como a gente falou, in vivo. Então, o material é administrado no paciente, ou de forma endovenosa, ou de forma oral. E aí, esse material vai se alojar numa determinada região, e aí, especificamente, para que seja feito o tratamento utilizando a energia emitida por essa fonte. Então, aqui nesse panorama todo, nós entendemos que os dois tipos de fontes que nós temos, seladas e não seladas, existem aplicações específicas dentro da área da saúde. E ainda dentro dessas especificações existem as suas divisões. Então, essa é uma visão ampla que a gente desenvolveu aqui agora, para que a gente entenda a importância de termos essas fontes radioativas. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar especificamente de características dessas fontes e que fontes são essas. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender mais sobre esse mundo dessas aplicações. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários abaixo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!